What's up, family? Meio que é mais uma aula, né? Nesta aula iremos falar sobre order block e quase no final vou dar uma dica básica sobre break block, que é uma quebra ou quando o preço rompe o nosso ou a nossa ordem block, né? Vamos a isso. Ordem block são blocos de ordem, né? Ou blocos de pedidos. Tipo, quer dizer, são ordem, quando está a me referir ordem de blocos de ordem ou blocos de pedidos, estou a tentar dizer, tipo, são zonas que a pessoa mete já, tipo, programa para quando o preço chegar lá e ele comprar ou vender, tá vendo? E são pedidos e blocos de pedidos, né? São regiões no gráfico que as grandes instituições deixam suas ordens pendentes para em um futuro voltar a captar. Quer dizer, as grandes instituições vão deixar ordens pendentes nesta zona ou nestas regiões para futuramente o preço voltar lá e captar ou mitigar. Mas para chegar nesta zona, se elas fazem um processo que já vimos no capítulo de liquidez, né? Que se elas criam padrões de zonas de liquidez e criam imbalance, su, eh, zonas de oferta e tipo criam supply e demanda, né? E após tudo isso, voltam nas zonas de ordem de bloco para captar as suas ordens deixadas no passado. Eh, Order block é um conceito diversificado de supply e demanda. Quer dizer, nós vamos encontrar os nossos order block nas zonas de supply e nas zonas de oferta e demanda. Nós ainda não abordamos sobre supply e demanda. Vou assim dizer, vamos encontrar o order. Assim como o FVG, nós procuramos na zona de oferta ou demanda, é do mesmo jeito que vamos procurar o nosso order block. Ah, um grande bloco de pedido ou ordem se está sendo colocado no mercado, você notará a ordem sendo colocada e em seguida por um movimento rápido daquela região, deixando para trás um imbalance ou quebra de estrutura ou a velas ou candle. Antes desse movimento impulsivo é o que chamamos de ordem block. Como posso dizer, tipo o que eu disse, ah, para que isso aconteça, né? Você vai notar quando é que isso vai acontecer. E em seguida, por um momento rápido naquela região, vai ser deixado para trás um imbalance ou um fair value gap e vai ter quebra de estrutura. A vela antes desse movimento impulsivo, ou movimento que rompe, ou movimento que deixa o imbalance, o movimento impulsivo é o que chamamos de order block. Quer dizer, vou mostrar aqui no gráfico, né? Exemplificar para vocês. Então, vamos saber como é que podemos identificar no gráfico e como é que podemos fazer as nossas entradas ou análise. E alguns critérios que a gente adota para poder validar um order block, né? Um order block é uma zona, tipo em questão desse bearish, né? Imaginamos que o preço vem fazer topos e fundos ascendentes, quer dizer, o último candle, a última venda antes das velas de venda, a gente considera essa região de order block. Por quê? Porque eles compram, tipo, compram aqui e vendem. Eles não trabalham com stop loss. Eles fazem uma compra e vendem ao mesmo tempo. Eh, Nós aqui temos um order block de venda e aqui nós encontramos de compra. Ele vem fazendo essa estrutura e depois vem, quer dizer, a última vela vermelha antes desse nosso impulso de velas verde ou esse impulso de uma tendência de alta, porque aqui houve um choque, né? Aqui. Então a última vela de venda é o nosso order block, já que a última vela de compra é considerado o nosso order block. Mas depende, né, dos critérios que vamos demonstrar, né?
E agora, falando um pouco do order block nas zonas de, pora- de troca de polaridade. O que é isso? Vou dar aqui um exemplo, né? Nós temos aqui uma zona, tipo um suporte, não, vou dizer uma resistência, né? Um suporte ou resistência, assim que o varejo chama. Tipo, o mercado fica fazendo assim, faz o toque aqui, faz essa cena, toca aqui, mas está sempre no. Está a respeitar, né? Mas quando ele rompe, essa linha se torna resistência e fica fazendo esse movimento, tá vendo? Então, essas regiões são regiões importantes que a gente deve analisar e que possivelmente o order block nessa região é válido. Por quê? Porque ele vem, depois regressa e toca e continua. Ele vem, sobe e continua. Esse é o famoso break block, né? São trocas de estrutura, né? Agora vou falar sobre quando a gente tem order block com boss, imbalance, quebra de estrutura. No caso, e que este daqui que nós vemos um order block com imbalance ou quebra de estrutura, a gente também torna esse order block válido, né? O que acontece aqui? O mercado vem aqui no flow de baixo ou no impulso de baixo. Tipo, ele vem, tá onde deu para ver. Tipo, ele vem, ó, internet parou, deixa. Eu estava a dizer, quando a gente tem um order block com boss, embellis ou uma quebra de estrutura, né? A gente também torna esse order block válido. Então, o que acontece? O mercado vem numa tendência de baixa, ele estava a cair, né? Mas já recuperei. Vamos ver, né? A gente também vai tornar o order block válido com base boss, né? O mercado vem no flow de baixo, por exemplo, ele nos deixa a última vela vermelha antes da subida, né? O preço continua. Esta última vela antes da cor é uma ordem de boss. É uma ordem de boss. É uma ordem block até. Então, nesta região aqui, onde existe imbalance, que é o FVG, com a quebra da estrutura aqui, que é o choque. Então, esperamos que o preço venha, depois toca aqui e suba. E porque, se você der em conta, os conceitos anteriores estão a se caber, né? Aqui temos liquidez, linha de tendência, o preço vai manipular, depois vai tocar no nosso order block e vai continuar com a tendência de alto. Então, aqui encontramos a liquidez aqui nesta zona, isso já conceito da aula anterior, né? É o que acontece aqui também, né? Nós vemos uma tendência de baixa, de alta, né? Uma tendência de alta. E a última vela, antes da nossa troca de tendência, que é essa aqui, que é essa vermelha, quer dizer, a última vela que é a verde, antes da troca, é o nosso order block, né? E quer dizer que o preço, imaginamos que o preço venha e faça isso, deixa sobe, deixa outro topo, depois deixa. Nós sabemos que topo duplo são zona de liquidez. Zona de liquidez. É isso que eu estou a dizer. Nós depois aguardamos o preço vir capturar esta zona de liquidez. Stopar a gente que está a vender aqui. O preço após stopar vai tocar a nossa zona de order block. E depois vai continuar a tendência. Então, o order block também seria um modelo de entrada como o Fair Value Gap. O nosso Fair Value Gap usamos aqui, né? Quer dizer, o preço vai vir e vai manipular também deixando o topo duplo, depois vai retrair para continuar. Tanto faz o Fair Value Gap como o Order Block são nossos modelos de entrada. Agora, para o preço fazer chegar até aqui, existe um caminho gigantesco. Vai existir quebra de estrutura, vai existir inducement, tá vendo? Zona de demanda. Então depois é que o preço vai vir, vai stopar a gente da liquidez que ele vai deixar e depois quando tiver combustível suficiente vai tocar aqui na nossa ordem block e vai fazer a sua continuação de tendência. Isto, para acontecer esse movimento existe muito, vai existir um choque aqui ou boss, vai existir o mercado, vai criar a manipulação, vai fazer isso,
manipulação, vai deixar aqui uma linha, aqui tem liquidez, após isso o mercado vai ter que vir, tocar no nosso order block e continuar. Isso tanto faz para o nosso fair value gap, o mercado vem, toca no fair value gap e continua. Vamos agora para o gráfico, para mim explicar alguns conceitos, vai ficar melhor vocês entenderem, né? Já fiz algumas marcações aqui, né? Só o que eu notei. Vou tentar juntar aqui alguns conceitos, né? O mercado estava aqui numa tendência de baixa. Depois o mercado fez esse movimento alto. Temos aqui o nosso choque, que é a mudança de estrutura. Então, após isso, se vocês derem conta aqui, nesta zona, a vela antes do nosso movimento brusco, nosso movimento impulsivo, que é este, se derem conta, temos a vela vermelha antes do nosso movimento, é esta aqui, né? A nossa ordem block. E houve aqui o imbalance, o fair value gap. Após isso, o preço vem fazer esse movimento, o preço vem criando liquidez. Se derem conta, o preço veio criando liquidez, essa liquidez lê a tendência de baixa, aqui tem liquidez, após o preço vir chegar aqui, nossa ordem block, quer dizer que quando o preço chegar aqui nós temos tendência de comprar, o preço vem, compra e está subindo. Isto quer dizer que esta zona que está aqui abaixo tudo seria manipulação, o preço vai criar liquidez para depois não chegar aqui e comprar, tá vendo? Formar. Após isso, e o pessoal, nós vamos dar nossa entrada aqui, vamos pôr o nosso stop loss aqui. Neste movimento encontramos muita coisa, né? Aqui encontramos todos os conceitos, o que é indução. Tipo, indução, o preço vai querer nos fazer comprar nestas regiões aqui, vai querer nos fazer comprar, enquanto o mercado está a vir buscar esta zona de order block. E juntando com o conceito, usando a Fibonacci, né, comprar na demanda, vamos pôr a nossa Fibo daqui para cima, vamos esperar, o preço subiu, né, está de alta, o preço está de alta. Deixa eu trocar, o preço está de alta, vamos aguardar o preço montar essa zona. Chegou no nosso order block, o preço vai tender a fazer a reversão de tendência. E só para dizer que nós não fizemos a nossa compra no primeiro toque, mas sim no segundo toque. Fizemos tipo, imaginamos que fizemos a nossa análise em hora H1, o preço chegou na nossa zona e nós vamos entrar em um time menor, entramos em 15 minutos, tá aqui, o preço tocou aqui pela primeira vez. O que eu estou a tentar dizer é que vamos esperar o preço em tempo, nós compramos tempo menor. O preço fez aqui um choque, uma quebra de estrutura, porque o preço está a vir a trabalhar aqui, quer dizer, o preço subiu, quebrou esta zona. E basta o preço quebrar esta zona, temos um topo e vamos esperar o preço vir para nos comprar. Então, também nesta zona aqui nós vamos colocar a nossa Fibonacci daqui para do fundo até o topo. Aqui temos o choque, né? Aqui é quebra de estrutura, o mercado estava a cair, aqui está para alta. Aqui o famoso choque. Depois vamos esperar o preço vir na nossa 50 abaixo, na nossa zona de demanda, como havia dito. Se vocês derem conta, nós aqui temos liquidez nesta zona. Temos liquidez aqui. E ainda por cima o mercado vem formando também liquidez. Ele vem capturando esta zona, mas formando. E aqui o que encontramos? Nós encontramos aqui um order block também. Dar em conta o preço, houve essa impulsão que fez também esse choque aqui. E o mercado,
e a vela vermelha antes disso tudo foi qual zona? Foi esta vela que fez o nosso order block. Esta vela é o nosso order block. Que é o novo order block também. Esse order block que a gente procura para fazer as nossas entradas. E após isso é que vamos ver esse movimento de compra. Nós esperamos o preço vir na nossa zona de demanda. Ele começa fazendo zona de liquidez. O preço vai deixar liquidez, vai deixar topo duplo. E quando isso acontece, liquidez aqui, vai validar o nosso order block. E o preço vai subir e depois começa a fazer a retração para vir chegar no nosso order block e vir buscar o nosso combustível para depois nós poder comprar. E quando o preço chegar nesta região, nós podemos pôr a nossa zona de compra aqui e o nosso stop abaixo da nossa zona de entrada e vir buscar pelo menos até aqui o preço paga. E o que acontece nisso tudo? Para isso acontecer, como havia dito, o preço acontece muito flow, muita zena. Aqui tem a liquidez, o preço acontece, faz a manipulação. Depois o preço vem capturando esta zona de liquidez. Ele vem capturando esta zona, capturando. Após capturar, vai chegar na nossa zona e vai ir capturar esta liquidez também que acontece aqui. Tá vendo? Quer dizer, o próximo vai ser de liquidez interna e externa. Nós aqui temos liquidez externa e aqui dentro acontece a interna. O preço vai formar aqui interna, depois vai capturar, depois vai buscar a externa, né? Vou mostrar um outro exemplo, né, do order block. Nós não vamos entrar logo que o order block chega na nossa zona tipo, não vamos comprar logo que o preço chega aqui em time maior, vamos ter que ir para um gráfico, um time menor, um tempo menor para poder nós procurar. Vou explicar aqui, o preço vem numa tendência de alta, deixando essa linha de tendência, a linha de tendência é liquidez, né? Sempre que encontramos esse símbolo, é liquidez, símbolo de dólar, né? E o que acontece aqui? O preço vem capturando esta zona, vem capturando essa liquidez abaixo deste fundo, o preço capturou liquidez abaixo desse fundo e também chegou a capturar aqui e rompeu também aqui, rompeu aqui. Quer dizer, o preço, eu vou validar o choque aqui, né? Ele dar em conta, eu vou validar o choque aqui. Imaginamos que aqui tem um choque, né? Nós não tínhamos visto esta zona. Quer dizer, para mim o preço aqui ainda não rompeu, o rompimento aconteceu aqui, rompeu. E eu vou ver a vela de compra antes da impulsão de venda. Toda essa vela vermelha é venda. E nós vamos procurar a vela verde antes da venda. A vela de compra antes da venda. É esta. Esse é aqui onde nós encontramos o nosso order block. Ele fez um choque, mudança de caráter. Aqui tem uma tendência de baixa. Quer dizer, o preço vai vir capturar esta liquidez aqui e depois vai formar a interna. Tipo, ele primeiro vai formar a liquidez interna, depois para buscar a externa. Próxima aula é sobre liquidez interna e externa. O que acontece? Fez um choque aqui, né? E nós vamos indo juntando os conceitos. Após acontecer o nosso choque, nós vamos ver o que? Para confirmar o nosso choque tem que ter imbalance. O que é imbalance? Essa zona aqui, imbalance é o fair value gap. Este candle não fechou este corpo. Nós temos também, encontramos imbalance. E depois do imbalance, o preço após romper, né? E começar a descer. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar a nossa Fibonacci de cima para baixo, porque o preço vai subir. Então, a nossa Fibo já nos dá. E nós temos também outro modelo de entrada, que é o FVG. Está aqui, né, como eu estou a dizer. FVG. Mas esta aula é sobre order block. Encontramos aqui
Após esse movimento impulsivo, o preço deixa aqui ineficiência no preço, que é FVG, or Fair Value Gap, e nós vamos traçar a nossa FIBO e vamos esperar o preço vir fazer das suas e para depois tocar na nossa ordem de bloco e continuar com o que nós esperamos aqui, o choque, quebra de estrutura, mudança de tendência, estava numa tendência de alta e nós vimos o preço a fazer a mudança de tendência de alta, que é esta linha de tendência, para fazer esta aqui, né? Para fazer esta aqui. E se der em conta, né, o que eu estava a dizer sobre liquidez interna, dentro da nossa fibra traçada, o preço vai criar o quê? Vai criar topo duplo, que é também liquidez. Tá vendo? Tem topo duplo. Quer dizer, o preço vem manipulando. Esse topo duplo nós podemos usar como linha de tendência. É como se fosse indução, tá vendo? A pessoa que espera que o preço tocou primeiro aqui respeitou, vai vir tocar de novo respeitar para esperar na terceira vez e ele vender, sem saber que aqui tem liquidez, ele vai ser estopado, tá vendo? É isso que eu estava a tentar explicar na aula de liquidez, tá vendo? Que o preço, acho que eu mostrei aqui uma. Dei a só ver aqui uma zona, uma imagem. Deixa eu ver o histórico. Onde é que eu encontro o histórico, meu Deus? Tá aqui, né? Que eu encontrei uma vela. Eu quero ver mais por data. Onde é que eu encontro? Tá aqui. Estava a assistir jogo. Eu quero mostrar. Eu por acaso baixei uma imagem e aí tinha entrado aqui na aula anterior. E a imagem que eu mostrei, espero que apareça. Mas como não tem, né? Vou ir no livro. O preço aí está a fazer o famoso aqui na zona de liquidez. Tá vendo? Nossa ordem de bloco é esta que está aqui. O preço fez o topo duplo, que é liquidez. Também esta zona aqui é liquidez. Depois o preço, tipo, aconteceu a primeira linha, o segundo vai respeitar. Você vai querer, quando chegar aqui, nesta zona aqui, chegar aqui, vai querer vender, sem saber que o preço vai ter que captar esta liquidez toda, que é aqui. É mais ou menos isso que eu estou a dizer aqui, né? Que o preço fez esse topo duplo, que é liquidez aqui, e muita gente vai esperar que vai traçar aqui a linha de tendência, né? Muita gente vai traçar aqui a linha de tendência. Muita gente vai traçar aqui a linha de tendência nesta zona aqui e esperar comprar aqui, né? Sem saber que o preço vai ser estopado. O preço quer vir captar a liquidez acima do topo duplo, né? É liquidez. E quando o preço vem, chega na nossa zona de ordem de bloco, nós não vamos comprar ou fazer a nossa entrada assim que o preço chegar aqui, não. Nós vamos, estamos em se tivermos fazer uma análise em 1 hora, vamos reduzir para 15 minutos e em 15 minutos que nós faremos a nossa análise, né? Vamos, porque isso também vai acontecer o mesmo. Vamos ver que o preço chega aqui. Vamos ver que o preço chega na nossa zona. Vamos montar a nossa FIBO. Quer dizer que devemos vender nesta zona. Aqui. Vamos vender nesta zona e comprar nesta zona. Vamos montar a nossa FIBO. Vamos aguardar o preço chegar abaixo da nossa zona, que é 50%, né? E quando o preço chegar à nossa zona, quando o preço chegar aqui na zona de 50%, o que é que vamos acontecer? Nós vamos traçar o nosso order block. Eu vejo aqui, vejo esta zona também como um order block, mas o preço não chegou lá porque é a vela de compra antes desse movimento todo de venda. Vou dar o exemplo desta vela. Então, quer dizer, neste movimento todo, neste movimento aqui que aconteceu de queda, o preço teve essa vela, fez essa cena e depois continuou.
esta zona aqui é muito importante, é o nosso bloco de ordem, quer dizer, nós vamos pôr as nossas ordens de venda aqui, no nosso order block. Então, o preço aqui também faz o mesmo que eu havia, que estou sempre a recapitular. Topo duplo, vai criar, tem vários padrões de liquidez, não só topo duplo, né? O preço aqui também deixou topo duplo. Topo duplo, essa linha de tendência é zona de liquidez. Por quê? Porque aí tem indução também. O preço veio, fez isso, está a continuar, tocou, desceu. E nós vamos esperar também que ele desça e formou essa liquidez. Enquanto o preço tem que formar tudo isso, tem que formar o fair value gap, liquidez, tem que ter indução e tem que acontecer um choque ou um boss para nós poder juntar todos os conceitos e fazer alguma entrada ao nosso favor. Aqui, nós já sabemos que enquanto nós encontrar um padrão ou uma liquidez, não devemos comprar a não ser que o preço venha a capturar. E a captura fez o que? A captura aconteceu aonde? O preço veio, tivemos que esperar o preço fazer isso, se mover e chegar aqui, capturar esta zona de liquidez, tirar as pessoas que estavam a vender aqui, lhe stopar. Após o preço chegar aqui, na nossa zona de interesse, após o preço chegar aqui, na nossa ordem bloco, o preço caiu. É aqui onde nós vamos pôr a nossa entrada de venda. É a mesma coisa para a compra, é só inverter. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui. E vamos dar uma entrada com a intenção de ir buscar a nossa liquidez externa. Mas nós também estamos a ver que aqui tem, isso é uma linha de tendência, também tem liquidez. O preço também veio buscar, tá vendo? Veio buscar. E se der em conta, após esse movimento, o preço também encontrou aqui nesta zona uma fair value gap que eu havia dito no princípio da aula. Fair value gap são gap, tipo, o preço vai acontecer uma vela muito impulsiva, com muito impulso, e onde as candle, essa zona aqui, onde essas linhas que estão aqui não fecham a vela, mas o que acontece? Depois o preço tende a vir respeitar, tocar lá e continuar. Então, nesta aula foi sobre o ordem block e mostrar o ordem block, como é que devemos usar, né? E como é que devemos validar. Vamos validar sempre o ordem block quando tiver um choque, né? Quando tiver uma indução tipo liquidez ou quando tiver uma indução liquidez, quando tiver também inducement, quer dizer, inducement é como se fosse fair value gap, também esta zona aqui. Se der em conta, o preço chegou, recuou, mas depois formou padrão, então o preço depois veio liquidar e continuou. O preço dá chapada na cara, devemos ter cuidado com a sua movimentação, a sua manipulação. O preço manipula, o preço manipula realmente. Então, é mais ou menos isso, né? Nesta aula vamos aprender sobre order block e vou tentar dar um exemplo pequeno sobre break block. Break block é order block que não foi respeitado, né? É como se eu tivesse, olha, um order block que não foi respeitado. É mais ou menos isso aqui. Voltei no tempo maior de 1 hora, né? Se derem conta, o preço aqui veio, caiu. O preço veio, caiu, fez isso. Aqui fez o choque. O preço veio. Era suposto uma continuação de alta, mas não houve. O preço aqui não houve choque, porque o fundo está aqui e outro fundo está aqui. Ele só trabalhou dentro dessa range, veio buscar esse order block aqui para vender, tá vendo? Enxerguei isso tudo, encontrei o topo, é o mesmo gráfico, encontrei o topo duplo aqui e depois caiu. É o mesmo gráfico, mas eu já tinha enxergado o que aconteceu. Só de olhar, eu estava tentando dar um exemplo, mas vou dar um exemplo aqui, como se fosse, aqui temos tendência de, linha de tendência, tipo linha de tendência de alta, né?
Sabemos que... E o que acontece? Nesse movimento todo de baixa, antes desse de alta aqui, que fez essa linha de tendência, o que tem? Temos aqui, era suposto essa vela ser o nosso order block, era suposto nós esperar, nós ver o preço a fazer isso e depois chegar aqui e subir. Mas o que acontece? O preço rompeu, não respeitou a nossa análise, o preço rompeu mesmo, tá vendo? Caiu, rompeu, é como se fosse rompimento, é como se ocorresse um choque aqui. O preço não chegou aqui e subiu, não foi junto com a nossa análise. Então o que acontece? E é dali onde aparece o conceito do order block. Esta zona aqui é onde encontramos a nossa block. A ordem block não deixa de ser uma zona muito importante. Tipo, ele era um order block, agora fica break block. Quer dizer, quebra de blocos ou de blocos, né? O que acontece? Basta o preço quebrar, o preço tende a respeitar também esta zona como se fosse um pullback. Como eu havia dito, o preço pode trabalhar aqui em cima, mas quando quebrar o preço pode vir também e pegar aqui e continuar. É o que acontece, o preço esteve a trabalhar. É o que acontece, o preço esteve a trabalhar aqui nesta nossa zona de order block. E começou a trabalhar em cima e o preço, em vez de chegar aqui e subir, o preço rompeu. Esta zona continua a ser uma zona importante e o preço subiu lá e depois continuou. Esse aqui é o famoso order block, isso tanto faz para compra e alta. E quando acontece o nosso order block, como eu havia dito, nós não vamos dar entrada, vamos sempre refinar a hora e vamos encontrar aqui a cena, vamos dar nossa entrada em tempo menor, né? Vou terminar aqui a aula sobre order block para não estar muito curta. Então, manos, vamos ficar pela próxima aula. A próxima aula eu vou falar sobre liquidez interna e externa e após isso vou falar sobre data, vou falar sobre horário e sessões, né? Horário e sessões. E para nós operar no mercado financeiro, temos horário e sessões. Vou ligar aqui, tipo, eu sei que esta zona aqui acontece num determinado horário, esta zona toda vermelha também, horário e sessões. Então vamos ficar por aqui.